O Memórias de São Francisco tem a honra de entrevistar o são franciscano Dr. Petrônio Brás, filho do historiador Brasiliano Brás e de Dona Maria Augusta Brás. Dr. Petrônio é advogado, jurista, professor, agrimensor, romancista, articulista e poeta. Recebeu o título doutor honoris causa pela Faculdade de Desenvolvimento do Norte, FADENorte, de São Francisco, e o título doutor honoris causa em Cultura Popular Brasileira, outorgado pela Associação Folclórica São José de Alto Belo. Fez o curso primário no Grupo Escolar Coelho Neto, em São Francisco. O curso ginasial no Instituto Padre Machado, em Belo Horizonte. Curso médio na Escola Superior de Agronomia, em Viçosa, Minas Gerais. E curso superior na Faculdade de Direito do Distrito Federal, Unicelb. Possui curso de extensão universitária no King's College da Universidade de Londres, Inglaterra. É autor de 24 obras literárias e jurídicas. Dr. Petrônio, seja bem-vindo ao Memórias de São Francisco. Resgatando um pouco da memória da criança Petrônio Brás, o senhor poderia falar para a gente, doutor, como era São Francisco naquele tempo? Eduardo, São Francisco sempre foi uma cidade pacata, hospitaleira, de povo alegre e que sabia realmente aproveitar a vida. Era uma cidade pequena, uma cidade de poucos habitantes, realmente distante de todos os centros culturais do país. São Francisco só tinha, naquela época, um único meio de transporte, o vapor. Então, nós aqui vivíamos dependendo do vapor. Mas parece que naquela época, nos anos em que eu fui criança, não existia preocupação com o tempo. O tempo é como se não existisse para nós. Eu tive uma infância feliz, porque a gente brincava tranquilamente nas ruas da cidade, sem nenhuma preocupação. Havia uma consideração e uma respeitabilidade do povo com todas as pessoas. A gente corria pela rua, a gente brincava nas enxurradas, na época das chuvas. O mais importante, Eduardo, que eu acho, que em comparação com o tempo atual, é que havia uma respeitabilidade muito grande com as pessoas mais idosas. A criança realmente tinha um respeito por qualquer pessoa mais velha do que ele. Tinha tranquilamente essa... Professor, então, era como se fosse um semideus, uma semideusa. O professor, para o menino, era o substituto da mãe ou o substituto do pai. Eu me lembro da Dona Alzira, que foi minha professora aí no Coelho Neto, é a pessoa que marcou. E com uma segurança maior, é que ela marcou a minha vida para o restante dela. Porque ela criou em mim uma personalidade de pessoa que respeita a autoridade constituída, que respeita a pessoa mais velha, que tem consideração pelos amigos, pelas pessoas. Eu acho que foi uma era muito boa de São Francisco. Doutor Petrônio, naquela época, o senhor tem assim, algum fato que marcou essa época sua, a sua infância, algum fato bem marcante? E também assim, quem eram os amigos de infância do senhor? Para a gente saber que na história, hoje a gente tem aqui em São Francisco nomes de rua, né, que as pessoas não conhecem. E são pessoas que foram aqui, são franciscanos, né, que viveram aqui há um tempo atrás e a gente não conhece. Algum desses, a gente sabe aí de Aldair Santana, esse pessoal todo assim, eram seus amigos, essas pessoas? Quem eram eles? O Eduardo, me perguntaram, não faz muito tempo, se eu tinha muitos amigos, se eu ainda tinha muitos amigos do meu tempo aqui em São Francisco. E eu respondi até com um sorriso, embora um sorriso de saudade, que eu tinha muitos, mas que eles estão hoje no cemitério. Porque a grande maioria
não teve a felicidade, digamos assim, de atingir uma idade como a minha, por exemplo, aos 92 anos. Foram mais cedo. Aldair Santana foi colega de ginásio, colega de grupo, perdão, do Coelho Neto. Foi para Belo Horizonte, radiotelegrafista. Inclusive, eu aprendi o código Morse com ele, com o Aldair Santana. Nós tivemos o Nilton Ferreira, o doutor Nilton Ferreira, mais tarde o doutor Nilton Ferreira, foi um dos grandes amigos de infância. O Aristomil Mendonça, Floriano Mendonça, o João Botelho Neto, embora mais novo. O João Botelho era mais novo e vivia mais na roça do que aqui na cidade. O João passou a conviver mais na cidade depois que ele terminou o curso médio, que ele veio para cá. Mas são muitos os amigos. É difícil relembrar de todos assim, de um momento para outro. Se eu tivesse até tido uma oportunidade de essa pergunta ter sido feita com alguma antecedência, talvez eu me lembrasse de mais. Mas são esses aí. Essas amizades eram realmente amizades sinceras. Amizades que você, de brincar na rua, de correr na rua, de jogar futebol na rua. E, principalmente no caso, por exemplo, do Nilton Ferreira, nós íamos muito para a fazenda do pai dele, o doutor Manuel Ferreira, e ele ia muito na fazenda do meu pai, na época das férias. Então são essas as pessoas que eu lembro. Doutor Petrônio, o senhor fez o primário no grupo escolar Coelho Neto. Qual a importância dos seus professores para o desenvolvimento da sua cultura? Pode citar o nome de algum dos professores? O senhor já citou o nome de um aí na primeira pergunta, mas o senhor pode citar o nome de alguns outros professores? Professor, no primário, Eduardo, eu tive apenas uma, do primeiro ao quarto ano. O professor levava a turma dele do primeiro ao quarto ano, que foi Dona Alzira Batista. A nossa diretora era a Dona Alice Gonçalves de Mendonça, uma pessoa que realmente impunha respeito e que nos deu uma formação muito grande. Ela frequentava as salas, ela conversava com os alunos. E a Dona Alzira, eu digo, foi uma segunda mãe para mim, porque eu fui para o ginásio já com alguma base. Eu, às vezes, discordo, Eduardo, da educação de hoje, a educação um pouco diferenciada, que não me faz falta, não me fez falta. Estou agora com um neto que vai para o primeiro ano. São 12 matérias da relação que a mãe dele recebeu da escola. Para que esse acúmulo de matérias na cabeça de uma criança que está começando a se formar? Os professores no meu tempo preocupavam com o português, a aritmética, que não era matemática, eu vi falar em matemática já no ginásio, um pouco de ciência, história e geografia. Era o que se estudava. Verdade que eu aprendi muita coisa na fase do primário, porque havia um foco mais direto para a educação objetivamente conduzida, no sentido de se aprender o português, de se aprender a ler e escrever, de se aprender a aritmética com todas as operações, para quando cheguei no ginásio, eu já tinha a base. O restante veio de uma consequência natural. Após o primário, o senhor foi para a capital mineira, onde estudou no Instituto Padre Machado. Como foi essa época lá na capital mineira? Em verdade, eu não fui direto para Belo Horizonte. Na nossa época, no meu tempo de infância, o nome, o ginásio que existia na região era o Ginásio São João de Januária. De forma que eu fui primeiro para o Ginásio São João de Januária, onde fiz o primeiro ano. E fui para Belo Horizonte já no segundo, terceiro e quarto ano do ginásio. Uma coisa interessante, como eu já disse antes, era só o vapor. Nós sabíamos que existia o vapor, mas não tinha horário nem dia do vapor chegar. Nós tínhamos a admissão em Januária marcado
hipoteticamente, não sei, vamos dizer assim, para o dia 27 de janeiro. Esperamos, meu pai esperou o vapor chegar. Meu pai esperou o vapor chegar e o vapor não chegava porque não tinha horário, não tinha... Na véspera de fazer o exame em Januária, meu pai mandou atrelar 2 canoas aqui e me fez descer com 2 remadores. Eu fui com a minha mãe para Januária de canoa para chegar lá na hora de poder fazer a prova de admissão ao curso ginasial. Foi comigo o Cícero Medeiros, filho do Cristino Medeiros, que também fez o curso de admissão. Nessa época já estudava em Januária o Oscarzinho, me lembro bem do Oscarzinho, parece que o Cazuza, o Zé Carlos da Cunha, já tinha uns 2 ou 3 de São Francisco que já estudavam lá. No ano seguinte, fomos praticamente todos para Belo Horizonte. Pelo menos eu e Oscar, eu tenho certeza que nós fomos para Belo Horizonte. O Cícero continuou em Januária e terminou o curso ginasial lá. Doutor, o senhor formou-se em agronomia em Viçosa. Posteriormente, o senhor estudou direito na Unicelb. É notório que o senhor tem uma carreira de destaque como advogado. Como e por que aconteceu essa mudança? Eu sempre quis fazer direito. Olha o que é o pensamento, o que o jovem pensa. Quando eu estava fazendo o primeiro científico em Belo Horizonte, aconteceram problemas graves aqui em São Francisco, na política de 1947, e eu larguei o curso e vim para São Francisco para estar ao lado de meu pai na campanha de 1947. Eu pensei comigo mesmo, eu tenho mais 2 anos de curso, não fiz o clássico, estava fazendo o científico, embora eu devesse fazer o clássico. Depois eu vou ter mais 5 anos. Eu vou formar em 1955. É tempo demais. É tempo demais. No fim do ano, conversando com Aristomil Mendonça, que estava estudando em Viçosa, ele falou: Petrônio, vai para Viçosa, faz o curso médio lá, ué. Depois você vê o que é que você faz. Eu fui para Viçosa, fiz o curso médio de agronomia. Voltei e ingressei na vida pública, fui cuidar de fazenda, fui mexer com a vida e esqueci do curso de Direito. Só quando eu estava em Brasília, aconteceu um fato que eu tinha condições de continuar, de fazer o curso de Direito. Eu ia passando pela W3 Norte, quando ouvi no rádio, encerram-se agora as inscrições para o vestibular da Unicelb. Na época era só o CEUB. Eu virei o carro, encostei e fiz a inscrição para o vestibular. Tive a felicidade de passar, embora já tivesse mais de 20 anos que eu tinha saído do 2º grau, mas fui classificado e fiz o curso em Brasília, que era o que eu sempre queria fazer. Doutor Petrônio, o professor, né? Como é que aconteceu a carreira de professor? Como que ela iniciou, quando ela iniciou e durante quanto tempo o senhor foi professor? Ou ainda é professor? Na verdade, professor, eu não sou. Eu exerci as funções de professor, porque eu acho que professor é uma qualificação de muita relevância, mas eu fui professor. Comecei aqui no ginásio municipal de São Francisco. Lecionei aqui no ginásio municipal de São Francisco. Depois eu estava em Montes Claros, residindo em Montes Claros, eu fiz o curso de aperfeiçoamento da CADES, curso de aperfeiçoamento de professores. Fiz o curso de História e obtive o meu registro como professor de História. Nisso, o doutor Luiz de Paula, que estava fundando o ginásio em Barra da Palma, que é a terra onde ele nasceu,
ele me convidou para ir assumir a direção do ginásio e me deu carta branca. Lá você escolhe professor, você assume o ginásio, como se fosse seu, lá. E eu fui para Vale da Palma, fui professor de História e Matemática. Olha como é que são as coisas. Matemática por quê? Lá no curso segundo grau e no curso médio, já de agronomia. Então, eu tive uma certa vivência com a matemática. E a história, porque eu sempre gostei de história. E fui professor lá durante 3 anos. E tenho a satisfação de dizer que sou cidadão honorário da cidade e dizer que Vale da Palma tem, por mim, uma consideração muito grande, até hoje, porque foi o primeiro ginásio de lá. As lideranças de Vale da Palma, todas foram meus ex-alunos, até hoje, as lideranças até hoje foram meus alunos. Eu me recordo bem que teve uma reunião lá há pouco tempo, quando completou 50 anos da primeira turma de formandos do ginásio lá de Vale da Palma. Eu fui convidado e estive presente, me homenagearam, me deram uma medalha nesse dia, e um dos ex-alunos me classificou como o eterno professor de Vale da Palma. Isso é gratificante, isso é fantástico, e eu sinto orgulho disso, embora não tenha uma formação como professor. Doutor Petrônio, além da carreira de destaque como advogado, o senhor é reconhecido como um escritor de sucesso, especialmente no campo do direito municipal. Qual foi o primeiro livro de grande sucesso do senhor e qual é o mais querido pelo autor? Com a redemocratização do país e a Constituição de 1988, veio a autonomia dos municípios. Eu, advogado, atuando, e numa reunião em Montes Claros, onde o doutor Cícero Drummond, me parece que é de Bocaiúva, não sei, mas era um nome de repercussão estadual, fez uma palestra para os prefeitos sobre a lei orgânica dos municípios. Eu estava assistindo, fui à palestra por causa do palestrante e fiz os questionamentos para ele. Ele, no 4º ou 5º questionamento que eu fiz, ele me chamou para ficar lá em cima com ele, ao lado dele. E foi dialogar comigo sobre esse aspecto da autonomia do município. Eu externei a minha opinião com os meus conhecimentos jurídicos de direito administrativo, não específico de direito municipal. Naquele mesmo dia, eu fui convidado por 3 prefeitos para assessorar a Câmara Municipal dos seus municípios para a elaboração da lei orgânica. Eu aceitei como advogado e fui estudar a partir daí, realmente, para que eu pudesse exercer essa função. E terminei por assessorar a constituição de 14 leis orgânicas do Norte de Minas. Para orientar os vereadores, eu fiz uma análise desde o princípio da formação do direito municipal e fui fazendo anotações, até chegar ao final da lei orgânica do município. E a primeira a ser promulgada em Minas Gerais foi a de Mirabela, da qual eu fui o assessor jurídico. Terminado tudo isso, eu tinha na minha mão um livro feito. Foi só complementar, que foi o direito municipal na Constituição, que está em 8ª edição, já foi lido no Brasil inteiro, foi analisado e visto no Brasil inteiro. Vários desembargadores, vários promotores, de vários estados deste país se fundamentaram na minha orientação externada nesse direito municipal na Constituição para emitir pareceres sobre fatos relacionados à política municipal ou à atividade administrativa municipal.
Isso me deu uma força muito grande e me criou em mim a necessidade de me aperfeiçoar cada vez mais. E daí advieram outros livros, mais especificamente para cada área do direito municipal. E, finalmente, eu escrevi o Tratado de Direito Municipal, são 5 volumes, mas o livro que marcou Petrônio Brás como jurista foi o Direito Municipal na Constituição. Doutor Petrônio, o senhor foi prefeito municipal de São Francisco em 1954 e 1958, vereador à Câmara Municipal em 3 legislaturas, 50, 54 e 62 e 70, 72. Juiz de paz do distrito da cidade por eleição 59, 61. Poderia falar para a gente sobre a sua trajetória política? A política, Eduardo, está no sangue. Meu pai era político, liderança política de muita influência aqui no município, e eu participava na vida política dele desde a juventude. Em 1950, eu fui candidato a vereador. Estava com 21 anos de idade. Já tinha feito o curso médio de agronomia em Viçosa, que terminei em 49. Fui eleito vereador, fui presidente da Câmara. Com a minha atuação na campanha de 1950 e com a minha atuação na Câmara Municipal, nesse período de 50 a 54, o meu nome surgiu como candidato a prefeito do grupo. Naquela época, existiam 2 grupos apenas, no Brasil inteiro. Era o DN e PSD. PSD e o DN. Tínhamos outros 3 ou 4 partidos pequenos que se acoplavam em coligação, ou com o DN ou com o PSD. Eu estava no PSD, depois passei para o PTB. Fui membro do diretório estadual do PTB em 1955 e 56. Fui eleito prefeito em São Francisco em 1954 com a expressiva maioria de votos. É bom lembrar, Eduardo, que em 1950 o nosso grupo, o PSD, venceu as eleições contra a UDN, o candidato Joviniano Figueiredo pela UDN e Francisco Mendonça pelo PSD. Nós ganhamos as eleições por 17 votos. Foi uma votação realmente apertada. E a Câmara só tinha um vereador a mais para fazer a maioria da Câmara. E assim passou todo o período de 1950 a 54. Ocorre que o prefeito Francisco Mendonça foi atropelado em Belo Horizonte. Não faleceu, mas ficou praticamente inválido durante algum tempo. Assumiu a prefeitura o vice-prefeito, que era da UDN. Naquele período eleitoral, a votação de prefeito e vice-prefeito eram separados. Votava-se no prefeito e votava-se no vice-prefeito. Nós fizemos o prefeito, a UDN fez o vice-prefeito. O vice-prefeito era diretor do Campo de Sementes de São Francisco, hoje Escola Carlos Martins. Depois foi a Escola Subestação Experimental. João Pitangui assumiu a prefeitura. Mas Juscelino tinha ganho as eleições em 1950, pelo PSD, era o governador do estado. E meu pai conseguiu uma transferência com vantagens para o João Pitangui, para Pirapora. E vagou o Campo de Sementes e vagou também a prefeitura. Porque o vice-prefeito foi embora, o prefeito inválido, o vice-prefeito foi embora, o presidente da Câmara teve que assumir. Eu assumi a prefeitura um ano antes de ser eleito, não como presidente da Câmara. E fui também nomeado por Juscelino para o Campo de Sementes, que depois está a Subestação Experimental e logo depois a Escola Carlos Martins. Lá no Campo de Sementes nasceu a minha filha,
Maria Elisa Brás, morava lá. Fui candidato a prefeito contra o mesmo Joviniano Figueiredo. Só que, não sei o que eu teria feito, não sei se já a minha projeção nesses 4 anos, eu tive 72,3% dos votos. Fizemos 7 dos 9 vereadores. E eu pude, então, governar tranquilamente, sem nenhum problema com a Câmara Municipal. E fizemos o que nós pudemos fazer, dizer, nós nos preocupamos com a evolução natural de São Francisco. Eu até diria que eu não fui eleito prefeito, eu fui feito prefeito. Porque, na verdade, o prestígio político era de meu pai. Mas a situação, eu era um homem, um jovem, o povo queria, talvez pela juventude, talvez pela forma como eu atuava, como eu tratava as pessoas, eu fui bem quisto, bem recebido, e fizemos uma administração modesta, mas deixamos São Francisco com luz elétrica de Pandeiros, com o serviço de abastecimento de água, que é o mesmo que está aí até hoje, foi construído na minha administração, e várias outras coisas que, com o tempo, eu quero ainda relatar para conhecimento da população de São Francisco. A minha eleição para juiz de paz da cidade, foi a única eleição do juiz de paz que eu lembro, eu me lembro. Antes era nomeado e foi a primeira eleição que houve no Brasil para juiz de paz. Depois, já em 62, já não teve mais eleição do juiz de paz, passou a ser nomeado. Na campanha de 58, na eleição de 58, meu pai lançou a candidatura do Dr. Oscar Caetano Júnior, que foi candidato único, porque a UDN não quis mais enfrentar as eleições, em razão das eleições de 1954. Dr. Osés foi embora, Ferreira se isolou, Joviniano Figueiredo se isolou, então não havia oposição. O Oscar foi candidato único. O vice-prefeito dele também candidato único. E eu fui candidato a juiz de paz. Por incrível que pareça, foi o único cargo disputado nas eleições de 58. Aristomil, Oscarzinho lançou Aristomil como candidato a juiz de paz contra a minha candidatura. Foi onde começou a haver o nosso rompimento. E eu fui eleito, ganhei do Aristomil, fui eleito juiz de paz da cidade. Exerci o primeiro ano, eu substituí o juiz de direito da comarca. Porque naquela época o juiz de paz substituía o juiz de direito quando a comarca estava vaga. O juiz, naquela época, para São Francisco, era a coisa mais difícil do mundo, conseguir um juiz para São Francisco. Vinha sempre. Mas eu substituí o juiz de direito. Só que o juiz de paz não dava sentença, só fazia os despachos interlocutórios. Isso ocorreu, mas o Oscar logo se interessou, procurou com o deputado Manuel Almeida a imediata vinda do juiz, exatamente para que eu fosse afastado dessas funções. Tudo muito bem, continuei como juiz de paz da cidade, até 62, fui candidato a vereador, fui eleito, nós perdemos a eleição de 62 para prefeito, eu peguei minha família, fui embora para Montes Claros, voltei em 70 com a candidatura do Dr. Pedro, a segunda candidatura dele. Ganhamos as eleições e eu tenho o orgulho de dizer que eu fui o vereador mais votado de São Francisco na eleição de 1970. Eu tive o dobro da votação do segundo colocado, foi o Tião Rocha. Então, para mim, fui presidente de Câmara nesse período e logo depois também perdemos a eleição de 72, eu fui embora, fui para João Pinheiro fui para Brasília fiz meu curso de Direito, retornei a São Francisco, a minha atividade política, ela deixou de ser
uma questão de primeira importância para mim. Prefiro hoje, me dedico apenas à minha profissão de advogado. Doutor Petrônio, o senhor fundou em São Francisco, também sou na área do jornalismo, teve um papel muito importante, né? Que o senhor fundou em São Francisco os jornais O São Francisco, 52, 54, e a Tribuna do Vale, 81, 84. Poderia falar um pouquinho sobre eles? Eu comecei a atuar no campo do jornalismo ainda em Belo Horizonte, quando eu estudava em Belo Horizonte. Porque eu trabalhei graciosamente, não tinha remuneração, era a necessidade de aprendizagem como revisor do Diário Católico em Belo Horizonte. Lá trabalhava o doutor Geraldo Ribas, que era redator, era repórter do jornal. Então eu trabalhei lá 1 ano e tanto como revisor do jornal. Vindo para São Francisco, tinha a tipografia da prefeitura, onde haviam sido impressos alguns jornais do passado, dos anos 20, no final dos anos 20, dos anos 30, aquela tipografia antiga que lembra Gutenberg, com os tipos separados. Chamei o Cisino Pinto Lima, que era a pessoa que é responsável pela gráfica da prefeitura, se tinha condição de fazer um jornal. Falou que tinha. Então, criei o jornal O São Francisco. Um jornalzinho pequeno que circulou durante 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu aprendi a manusear os tipos, aprendi a escrever os tipos. E foi muito bom, porque deu um impacto, talvez até tenha influenciado na minha eleição de 54. Talvez tenha influenciado. Quando eu voltei para São Francisco, em 81, já como advogado, ainda existia o SF, o Jornal de São Francisco, que o doutor Oscar tinha criado quando prefeito e continuou depois. Em início, ele pertencia à Associação dos Amigos de São Francisco. Ele tinha parado. Não existia o jornal. São Francisco estava sem jornal. Eu já com aquela ideia de jornal, eu fundei a Tribuna do Vale, que era impressa em Montes Claros, que funcionou durante quase 3 anos. Eu gosto muito da imprensa. Até hoje eu participo dos jornais de Montes Claros, eu escrevo para os jornais de Montes Claros semanalmente. Eu gosto de escrever para a imprensa, porque eu acho bom você ter contato permanente com o povo, com o leitor. Isso é gratificante. Doutor Petrônio, o senhor teve também uma participação muito importante na área do esporte, né? Pois o senhor foi presidente, né, do Clube Atlético Vitória de São Francisco, de 1953 até 1961. Como era a participação dos jovens naquela época nas atividades esportivas? Eduardo, o esporte em São Francisco se resumia praticamente ao futebol. Ocorre, entretanto, que Aristomil Mendonça, quando Brasiliano Braz era prefeito, conseguiu com ele a construção de uma quadra esportiva ali atrás, onde hoje é a Câmara Municipal, tinha uma área vaga lá, construiu ali um campo de basquete, de vôlei, e o vôlei foi introduzido em São Francisco e o basquete por Aristomil Mendonça. Eu jogava basquete e vôlei em Viçosa, lá na faculdade. E gostava sim de basquete. O futebol, eu fui chamado, eu nunca joguei futebol, embora eu já tenha entrado em campo uma vez. Mas eu fui chamado, talvez pela minha posição político local, para assumir a presidência do Clube Atlético Vitória, em substituição ao doutor Geraldo Ribas.
assumi a direção do Clube Atlético Vitória em 1953, que tinha um clube social, onde eu não sei, hoje ainda era Operária, União Operária, ali na Avenida Presidente Juscelino, não sei o que fizeram da União Operária, mas ela era muito atuante na época. Então a sede do clube era lá na União Operária. Então nós tínhamos uma orquestra própria, o clube tinha orquestra própria, o clube tinha ação social, uma vida social, e no campo nós conseguimos, nesse período em que eu fui presidente, 5 campeonatos municipais. A turma nossa, de vez em quando aparece uma fotografia antiga aí, o Edmilson tem muita fotografia daquela época. O Tuzinho era um dos bons jogadores naquela época, o João Buzo, o João Canário. Mas o João Canário veio para São Francisco, trazidos por mim, mandados pelo Heráclito, para construir a rede de água da cidade, para instalar os canos da rede de água da cidade. Nós ficamos até 61. Sem força política, eu tive que me ausentar também da área esportiva, porque sem haver uma colaboração direta, era difícil manter-se um time de futebol. Doutor, vamos falar das suas obras, né? Primeiro gostaria de saber sobre os seus livros de literatura e depois sobre os seus livros da área jurídica. O senhor pode fazer um apanhado para a gente sobre os seus livros? O meu primeiro livro, Eduardo, eu escrevi em Brasília, quando eu estava fazendo o curso de Direito. Foi Jandaia em tempo de seca. Eu sempre gostei muito de literatura, li demais, li muito. Li e reli várias vezes os livros de Machado de Assis, que eu acho que para mim foi o meu mestre na área de literatura. Escrevi esse livro, esse romance. Foi publicado em Brasília. É uma ficção, romance de ficção, fundamentado na minha vida em São Francisco. O cenário é São Francisco. Os personagens são fictícios, mas o cenário é real. O cenário era a cidade de São Francisco. Muito bem. Logo em 79, logo depois que eu lancei esse primeiro livro, saiu um filme sobre Antônio Dó, fundamentado no livro do Saul Martins, pela Embrafilme, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi passado em Brasília. Eu assisti esse filme lá em Brasília com o doutor Zé de Juto, que era advogado de Unai, e foi ex-prefeito de Unai. Nós assistimos o filme, eu saí decepcionado com o filme, porque a gente conhecia a história pela tradição oral. Eu conhecia a história do Antônio Dó. Aquelas conversas ao pé do fogo, meu pai comentava, tudo. Em São Francisco, naquela época, onde eu era mais novo, eu era jovem, Antônio Dó tinha ainda uma vivência muito ativa na lembrança do povo. Eu falei, Zé, esse filme não retrata a personalidade de Antônio Dó. E o Zé de Juto falou para mim, é preciso que alguém resgate a verdadeira personalidade de Antônio Dó. Foi um desafio. Aí eu fui pesquisar, transcrever o que eu lembrava da tradição oral, conversar, ler a respeito, todos os livros que haviam sido publicados, que falavam de Antônio Dó, os arquivos da Polícia Militar, nas perseguições a Antônio Dó, e fui juntando o fato histórico da vida de Antônio Dó e criei a história de Antônio Dó, dando vida a essa mesma história, que é um romance histórico, não é um romance de ficção. Os personagens são reais, são personagens da história de São Francisco, os fatos são reais, mas a história foi criada. Os diálogos eu criei, fundamentado na história, naturalmente,
de como seria ou como deveria ser, ter acontecido. Foi criação literária. Mas onde aconteceu, fato histórico. Então é um romance histórico. Depois do Serrano, eu escrevia toda semana para... voltando atrás. Para escrever sobre Antônio Dó, terminado o livro, eu fiquei na dúvida. Que nome eu vou dar ao livro? Como ele é natural de Pilão Arcado, e o quartel-general dele era Serra das Araras, me veio na cabeça, Serrano de Pilão Arcado. Então, e pegou, o nome pegou. Embora que agora a editora de Portugal mudou o nome. Mas foi esse o nome. Fazendo as pesquisas, eu tinha que criar o palavreado da época. O personagem eu não podia colocar na fala de um personagem, de um jagunço de Antônio Dó, a fala de um doutor Geraldo Ribas e do doutor Manuel Ferreira. Então eu tive que analisar, estudar a linguajar do homem ribeirinho, do homem do campo, do nosso homem do campo. E fui fazendo uma coletânea de vocábulos e de expressões que usei no livro. Quando eu terminei de escrever o livro, eu tinha um outro livro pronto, que era o Léxico do Grande Sertão. É um livro que eu lancei sobre as palavras faladas no vale, no nosso vale, no sertão, que são mais de 3.000 palavras distintas, diferentes, que pouca gente vê, fala, mas você não lembra que aquilo é original nosso. Ninguém sabe que aquilo é nosso. São palavras que às vezes são faladas em outros lugares, mas tem muitas que são só nossas aqui. Muitas expressões correntes que são nossas, específicas da região. Isso eu fiz e que daí eu criei um novo livro, que foi o Léxico do Grande Sertão. Nele eu incluí os vocábulos, o nome da biota, quer dizer, os animais e vegetais, expressões correntes e as quadrinhas populares. Eu consegui coletar mais de 500 quadrinhas populares. E fiz esse outro livro. Também escrevia para os jornais de Montes Claros artigos. No final eu tinha uma coletânea de artigos que formavam 2 livros. Separei aqueles que falavam de um modo geral da vida para o livro, para fazer um livro. E outro, quando eu comentava livros de outros autores, eu fiz outro livro, que é o Caleidoscópio, que é um deles, e Nas Asas do Tempo, que é aqueles artigos sobre a vida do cotidiano. Doutor Petrônio, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né? Esse bate-papo gostoso. E, para finalizar, é público e notório que houve a desconstrução da nossa representatividade política. São Francisco hoje não tem mais um grande líder, né? Graças aos péssimos políticos que a gente tem atualmente. E também pelo cenário nacional. Como é hoje construída, né? Como funciona essa política partidária hoje no país, isso também dificultou bastante, né? A construção de um líder local. O que é preciso fazer para que São Francisco retome o caminho do desenvolvimento? É complexo, Eduardo, muito complexo essa observação que eu tenho que fazer. Eu reputo a mudança no cenário político geral pelo multipartidarismo. Hoje nós temos no Brasil 35 partidos. São Francisco deve ter pelo menos umas 10 legendas ou mais diferentes. Cada legenda, um grupo se congrega em torno dessa legenda. Não há uma formação de forças maiores dentro do contexto local, que deveria ser como era no bipartidarismo. Mesmo antes da Revolução de 64, existia o bipartidarismo. Era o DN e o PSD. Tinha os outros 3 partidos que não tinham representatividade. Então,
o povo, a sociedade se aglomerava em torno de duas correntes políticas. E havia o nascimento, naturalmente, de líderes que orientavam cada uma dessas correntes. Havia onde buscar orientação, havia onde se dar apoio, onde se buscar apoio. E os líderes políticos, eu digo para você com toda honestidade, tinham em mente o bem-estar da sociedade. Isso eu posso te afirmar com sinceridade, pelo menos, em São Francisco, até 1968, ainda existiram líderes e prefeitos que cuidavam do bem-estar da comunidade. O individualismo nasceu de 68 para cá. E eu te afirmo também que todos os prefeitos, de 30, com Oscar Caetano Gomes, até 45, Brasiliano Brás, Chiquinho Mendonça, Petrônio Brás, Oscar Caetano Júnior, Pedro Mameluca, Aristomiro Mendonça, Oscar outra vez, foram todos prefeitos honestos. Prefeitos que não tiraram do poder público. Isso é uma certeza. Daí para cá eu não falo nada. Daí para cá eu me abstenho de dizer o que aconteceu. A sociedade de São Francisco inteira sabe. Não preciso dizer isso. Esse individualismo na política local criou a desconfiança do povo nas lideranças. E essa desconfiança do povo nas lideranças afastou da vida pública os homens de maior representatividade, tanto cultural como até mesmo política ou moral. Os homens de bem se afastaram da política, deixaram a política por conta dos oportunistas. E São Francisco também não fugiu à regra. É uma regra nacional, mas São Francisco não fugiu à regra. E nós hoje nós não temos uma liderança na cidade de São Francisco. Você não tem um nome que você pode apontar. Fulano exerce uma atividade, exerce uma liderança sobre uma parte da comunidade. Não. Não tem o prefeito que exerce essa liderança, não tem o vereador que exerce essa liderança, não tem o chefe político. Eu, para ser franco, talvez você nem saiba quem são os presidentes desses 10 ou 12 partidos que tem em São Francisco. Você não sabe, talvez ninguém saiba. Ninguém saiba. Quem representa a política de São Francisco hoje, perante os órgãos federais e estaduais? Ninguém. São Francisco hoje é uma cidade sem liderança, uma cidade que está fadada a não obter progresso e desenvolvimento, porque falta quem tenha força moral e força política, principalmente força política, para pedir, para exigir dos governos a atenção para São Francisco. São Francisco subordina a esse ou aquele deputado. O deputado vem na época da eleição, oferece isso ou aquilo, vantagens para o chefe político, oferece isso para aquilo, e recebe os votos de São Francisco e vira as costas para São Francisco. Nós tivemos, o último deputado nosso foi Heráclito com Ortiga. Tivemos outros lá no Primeiro Império, na Primeira República, mas, na verdade, quem representou São Francisco de 1930 para cá, no âmbito estadual, foi Heráclito com Ortiga. Nós não tivemos mais uma liderança que chegasse a ter um acesso à Assembleia Legislativa, que tivesse a representação do município lá. Tivemos bons deputados que olharam para São Francisco. Zé Maria Alquimim, Manuel Almeida, o próprio Heráclito com Ortiga. Mas, hoje, eu tenho vergonha de dizer que eu já fui político. Porque o nome político hoje é sinônimo de ladrão. E eu não aceito receber esse nome. E acho que nenhum dos prefeitos de 68 para trás merecem receber essa denominação. É a realidade do Brasil de hoje. É a realidade
da cúpula de cima para baixo, é uma situação calamitosa a todos nós. Os homens de bem hoje não querem ser políticos. Os homens que poderiam criar uma São Francisco nova, dar uma evolução melhor a essa cidade, criar uma estrutura nova de administração, ver o bem público acima do seu interesse particular. Não. Esses que podiam fazer isso, não fazem, por uma razão muito simples. Simples fato de candidatar, já recebe o nome de ladrão. Simples fato de falar é político, já é desonesto. Essa mentalidade que está hoje em todo o Brasil, de cima e embaixo, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. E em São Francisco não estamos fora disso. Por mais honesto que o prefeito tenha sido ou venha a ser, ele sempre será taxado como desonesto. Todo ato que o prefeito faz, aí ele levou vantagem. Ele fez uma obra, custou quanto? Tanto. Quanto é que ele levou de vantagem nisso? É o que o povo já pensa. E o homem de bem não quer se submeter a isso. Mas eu acho que São Francisco vai mudar. A juventude, espero que a juventude de São Francisco venham nascer líderes que venham transformar a vida pública dessa cidade. Eu fico agradecido a você por essa oportunidade, fico agradecido a quem tiver, que nos dê a honra de ouvir. Já estou satisfeito. Obrigado. Doutor Petrônio, nós que agradecemos, né, o senhor ter tirado um pouco do seu tempo, né, num período tão difícil que a gente está enfrentando, e o senhor aqui em São Francisco ter nos ligado e ter cedido um pouco do seu precioso tempo para ser entrevistado pelo Memórias de São Francisco. Muito obrigado.